Bom, meus amigos, é com o coração um pouco já, digamos, dolorido, eu diria, né, que a gente chega à última aula desse nosso curso. Espero que vocês estejam gostando bastante. Para mim foi muito intenso, a preparação disso foi muito intensa. E eu decidi a gente fazer esse curso, de eu fazer esse curso junto com os meus colegas para trazer para vocês o conhecimento da influência de vários aspectos dentro da psicologia, da sociologia, antropologia, que a gente já falou dentro disso tudo, né, dentro dos aspectos sociais, mas sobretudo os aspectos psíquicos, biológicos e culturais, porque o aspecto pandemia Covid-19 é um aspecto cultural para nós. Deixo para vocês aqui um abraço antecipadamente, né, vou me despedir logo depois da aula também, mas vou trazer para nós aqui, né, nessa última aula aqui, um fio de esperança, né, porque essa é a função fundamental nossa aqui, né, que eu coloquei assim com bastante felicidade, estava construindo essa última aula aqui por esses dias, né, para a gente conversar aqui para ter algumas direções de futuro, né, e às vezes já conversa em torno da bioética, da ética, que eu acredito que nessa questão aqui, né, chamando a atenção de vocês para muitas vezes o quanto que a gente pode virar antissociais funcionais, né, sociopatas, psicopatas funcionais, é uma coisa muito importante, né. Mas assim, eu vejo particularmente a empatia como um caminho ético nessa pandemia e para o futuro também, né. O programa do curso que nós fizemos e aqui, nós somos uma máquina, né? Avançando um pouquinho sobre o entendimento da mente humana, eu não consegui tirar alguns conceitos, eu vou falar para vocês, vocês devem falar, ah, meu Deus, mais neurociências, o que o Marcos está querendo dizer com isso? Meu Deus do céu, não aguentamos mais. Calma, gente, é só para a gente lançar as ideias e fazer conexões. Entrando em contato com a nossa empatia, como a gente pode ser mais empático, tendo empatia com o inimigo, isso é uma coisa muito importante, a transcendência e os aspectos finais. Bom, como é que a gente pode sair do ciclo de medo e vivenciarmos a empatia afetiva de modo pleno? Porque vocês já devem estar pensando, né? Eu insisti em várias aulas com aquele diapositivo do cérebro, da amígdala, do vírus, né? Como é que a gente pode? E o caminho realmente é a gente sair do medo para a gente vivenciar a empatia, né? A gente tentar ser livre. E ser livre numa tentativa, né? E alguns eixos são importantes dentro dessa perspectiva: o corpo, a nossa mente e o eixo espiritual. Vou falar sobre isso. Tá? Só para a gente voltar, para vocês darem talvez um tchau aqui, não sei se tem mais para frente outro artigo falando sobre a perspectiva do Covid, fazendo com que a gente desenvolva a reação de luta ou fuga, mas o que eu quero trazer para vocês um conceito, que é o que ele poderia ter sido colocado antes. Eu fiquei pensando, não, será que eu coloco esse conceito antes ou depois? Mas não, eu falei, eu vou falar dessa perspectiva, porque já coloquei um pouco para vocês sobre o funcionalismo dentro da filosofia, na explicação do fenômeno mente, e que hoje, muitas vezes, nós, seres humanos, inclusive, sobretudo na saúde, nós estamos sendo vistos como isso aqui, entendeu? Como uma máquina. E eu, muitas vezes, explico, quando eu comecei a estudar essas coisas, eu falei, nossa, eu estou explicando o funcionamento do sistema nervoso como se fosse um computador. E, de fato, o nosso cérebro parece um computador. Não é verdade? Por quê? Primeiro que, filosoficamente, na história da filosofia da humanidade, a gente tem a mania de comparar o nosso cérebro, que é a nossa estrutura biológica mais complexa, com o must do momento em tecnologia. Então, o professor Maslin, naquela literatura que eu já falei para vocês, ele inclusive ele escreveu que nosso cérebro já foi comparado a um moinho de trigo, um moinho de arroz, já foi comparado a catapulta, né? Mas o cérebro é muito mais do que isso. E eu tenho certeza que ele não se reduz ao funcionamento de computador. Mas o funcionalismo permite, né, só aqui nesse outro diapositivo, né, como se fosse um sistema eletrônico, ele nos permite a ter um entendimento do que a gente pode fazer para a gente ter liberdade de ser frente a essas condições de estresse. Porque a pandemia Covid-19 é uma pandemia de estresse. É uma pandemia do medo. É uma pandemia de ter medo. Tá? E como é que nós fazemos para lutarmos, né, contra a nossa tendência natural de termos medo? Porque, gente, não é para não ter medo. Não é para a gente não se cuidar, não é para a gente não encarar a situação de uma maneira como ela merece toda a atenção. Mas se a gente funciona permanentemente no medo, a gente diminui a nossa capacidade de autonomia de pensamento, a gente se torna robô, a gente se torna
a gente se torna um ser manipulável. E como é que eu encaminho as soluções para isso? Através do que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Nós temos o que alimenta o nosso computador, o que alimenta o nosso cérebro, que é a energia, que é o que nós comemos, de forma ampla, e o que nós fazemos com o nosso corpo, porque energia para o nosso corpo vem de 3 origens: alimentação, oxigênio e sono. Tá? Então, você que está me assistindo aqui, que não tem dormido adequadamente, ou que tem uma dificuldade de dormir, eu acho que dormir tem uma pequena importância, aqui é uma questão médica. Dormir tem tanta importância quanto alimentar-se. Nós temos a questão do trabalho, né, do computador, o que ele processa, porque o nosso cérebro funciona, ele chega energia do sangue, ele tem uma capacidade de processamento. Mas aí o que ele processa? Ele processa informações, e é aqui que eu quero que fique muito bem claro para vocês. A gente escolher o que nós estamos acessando, qual é o tipo de informação que nós estamos tendo acesso. O que nós estamos permitindo entrar no nosso corpo através dos nossos órgãos sensoriais. E não só dos nossos órgãos sensoriais, porque eu vou mostrar para vocês no próximo diapositivo que importa muito o que nós colocamos para dentro do nosso corpo, que interfere a capacidade de processamento do nosso cérebro. E que ele possa funcionar como uma estrutura que permita com que o operador, e aí uma instância mais transcendente, como nós usamos o nosso corpo, possa ter o seu efeito de uso na sua intensidade máxima, no caso aqui, de sermos moralmente desenvolvidos, empaticamente desenvolvidos. Né? Sobre a questão do entendimento, avançando no entendimento, nós temos aqui, não vou me delongar nisso, mas eu achei muito interessante estudando sobre medo e amígdala, uma aula que eu transportei aqui o conceito. Temos o vírus, que nos impacta, através das vias sensoriais, vai alterar a resposta do cérebro, mas o Antônio Damasio, pesquisador português, que está nos Estados Unidos, brilhante ele, né, falando sobre a teoria da mente, né, e também sobre neurociências, né, ele deu muito valor ao que eu vou falar aqui sobre a interocepção, mas que esses 2 pesquisadores já nos anos de 1885, 86, James e Land, eles viram que também nós recebemos informações que também alteram o nosso cérebro através dos nossos órgãos sensoriais internos, não sensoriais, mas outros órgãos, que são os órgãos viscerais, né, levando ao conceito da interocepção. Mais neurociência, não é isso, gente. O importante é a gente entender que percepção, consciência, emoção, é a percepção do nosso estado fisiológico, né? Porque existe uma questão muito importante da gente se cuidar, porque como nós cuidamos do nosso corpo altera a nossa capacidade mental. É isso que eu estou falando aqui para vocês, né? O Land aqui. As respostas cardiovasculares são a base para consciências e emoções, além das funções cardiovasculares. E aí, encaminhamentos. Porque vamos falar da nossa empatia básica. Quem é a pessoa que foi mais empática com a gente durante toda a nossa existência? É essa pessoa. Mamis, né? Olha só a importância dessa relação. E a criança que vai respondendo, e aí a relação afetiva que ela tem com a mãe, né, vai construindo nela a capacidade de sair, né, do turmoil, do tormento que ela vive quando ela nasce. E aí as teorias psicanalíticas falam bastante disso, para a gente evoluir dentro da nossa trajetória. Então, uma das saídas para nós é a gente poder ter o alcance, né, desse afeto que é primordial no nosso desenvolvimento. E aí, achei no outro site, né, que é bem interessante, que é como a gente pode lidar com a empatia. O que a gente deve fazer? Entrar em contato com as nossas emoções, escutar as pessoas com mais atenção, fingir que é outra pessoa, por mais que isso seja uma coisa incoerente, mas se você fingir que o outro, você entra em contato com as emoções dela. Nós temos exemplos de atores, né? Tem até documentário no Netflix sobre, né, aquele ator de humor, não estou lembrando o nome dele, já vou lembrar, que fez o Máscara, mas ele fez aquele personagem Andy, né, que ele vestiu o personagem no seu dia a dia, fora também das cenas, né? É muito impressionante, muitos atores, né, fizeram isso de forma muito impressionante. Então, fingir que você está no estado da outra pessoa é uma maneira de você entrar em contato. Não ter medo da gente ficar desconfortável. Mostrar às pessoas que a gente pode se importar com elas. Usar a nossa empatia para ajudar as pessoas. E como a gente desenvolve mais empatia? Está aberto para aprender algo que a gente não sabe. Isso é muito importante, viu? Vocês que estão me ouvindo aqui. Se você não sabe de alguma coisa, aprenda sobre aquilo para falar sobre aquilo. Não é? Muitas vezes ideias pré-concebidas, preconceitos de forma geral, nós vamos falar sobre isso também rapidamente aqui, impactam muito a maneira de você ser
de estresse na sua empatia. Crítico. Muitas vezes você está falando uma coisa que você não sabe. Por mais que você se ache dono de um conhecimento, mas você não é dono de todo o conhecimento. A história da humanidade está repleta de mostras de que nós não somos donos de todo o conhecimento. E muitas verdades, inclusive se a gente vai falar nas ciências científicas do passado, olha a eugenia nazista. Era uma verdade, e agora ela é verdade? Então muitas vezes você que sustenta a ciência aqui, de forma empaticamente questionável, está fazendo o quê? Não é? Conheça pelo menos inicialmente com o que você está lidando para você falar. Não é verdade? Tantas outras coisas também. Fazer um esforço para sentir empatia de pessoas que você não gosta. Né? Perguntar às pessoas como você se sente. Ler mais ficção. Tem estudos que falam que quando as pessoas entram em contato com ficção, a importância da leitura, sobretudo com as crianças, eu tenho uma base muito forte nisso, principalmente com os meus filhos, né? Porque você ajuda a crescer a capacidade imaginativa. Lembra que nós falamos de capacidade imaginativa, né, dos primórdios da empatia, dos estudos da empatia? Porque a gente tem que entender que a gente tem que ter essa capacidade. Além disso, praticar a empatia com alguém de que a gente confia. E esse site colocou também como a gente entende o poder disso. Porque a empatia é um compartilhamento de emoção. Nós podemos sentir empatia com qualquer um, porque pode ser uma empatia também de sentimentos negativos. Empatia, ou ser empático, não é concordar com a pessoa. Não tem isso de precisar concordar. Ser empático é todo mundo florido, todo mundo do mesmo lado. Né? E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Esqueça a regra, não faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você, porque esse é um exercício, inclusive, até comparado à máxima kantiana, né? Faça com os outros, se comprometa com o outro, né? Na atitude com que ele seja considerado o fim último das suas ações. Excelente, mas essa questão é muito importante. Fazer com o outro aquilo que você não gostaria não é necessariamente ser empático. É fazer com o outro aquilo que ele gostaria que fizesse com ele. Olha que interessante isso. Né? E a empatia é muito importante. O livro do Krishnarik, eu tenho dificuldade para falar essa palavra, fala que nós temos algumas dimensões para sermos trabalhadas. O preconceito, que é o conceito prévio de ideias plantadas que você tem da situação. A busca da autonomia versus autoridade, que eu já falei aqui, né? Lembra da autoridade? A questão da distância, né? Da tela, da frieza da tela, por exemplo, que é uma questão a ser trabalhada. A negação, que é um dos mecanismos de defesa psíquicos, aquilo que a gente não consegue lidar, a gente primeiro nega, e às vezes nós negamos a existência do outro, nós negamos as necessidades do outro, principalmente aqueles que nós não temos contato, ou porque está faltando muito a humanização, e aqui é empatizar com o inimigo. Isso aqui é muito legal, porque eu fiquei muito emocionado até quando eu lembrei disso, né? Que hoje nós lidamos, e você que está me assistindo aqui nessa telinha, está sendo manipulado de diversas formas, inclusive nessa dimensão aqui, por exemplo, né? Porque a gente tem um grande desafio que é lidar com a polarização da mente, de forma de a gente enxergar a realidade, né? Porque como as pessoas refletem a natureza do mundo? Sobretudo pela lei natural da polaridade. Né? Tudo existe na polaridade, o alto, o magro, a temperatura, o frio e o calor, né? o grosso, o fino, o alto, o baixo, né? O rico e o pobre. E essa é uma dimensão da natureza que está envolvido o dia e a noite. E uma das questões que eu vejo aqui, por exemplo, é os ideólogos políticos de plantão, com essa bobagem de discussão de direita e esquerda, como se nós fôssemos grupos que tivéssemos que ficar eternamente brigando. Que essa briga, muitas vezes, fundamentalmente, não vou dizer muitas vezes, envolve uma dimensão de empatia. E aí veio, né, sempre, já essa semana, antecipadamente pensando nisso, mas me veio essa obra fantástica desse filme Inimigo Meu, né, da década de 80, se não me engano, não, né, que na realidade é baseado no livro Enemy Mine, de Barry Longear. Não tive o acesso a esse livro ainda, vou comprá-lo. Mas esse filme é fantástico, que fala sobre um futuro, né, de um soldado, na realidade um piloto, né, dos humanos, que numa situação de um planeta distante vai cair no planeta com o inimigo da espécie humana, que é, né, um tipo réptil, no caso aqui, né, de uma raça reptiliana, e que vai se desenvolver uma relação entre os dois. E o filme é muito bonito, tá? Muito bonito. Convoco a vocês a verem esse filme, que simboliza bastante a questão da empatia com o inimigo. Porque na nossa realidade, muitas vezes, aqui como eu já falei, o inimigo com quem você está lidando, ele vai ser mandado para você pela transcendência, para que você aceite aquele aspecto que ele mostre para você, que muitas vezes é o aspecto seu, tá? É o aspecto da sua história.
Não se trata aqui de justificar a violência, nada disso, mas daquilo que, muitas vezes, a realidade mostra para a gente de maneira transcendente. Até porque uma das grandes dificuldades, já para finalizar, é igual essa daqui. Nós, seres humanos, com tudo que nós construímos, principalmente com essas coisas aqui, nós achamos que não existe finitude. E aqui na casa dos amigos, filmando o cachorro deles, né, essa gracinha aqui desse bulldog, né, que tem um tamanho, digamos, imenso, dormindo em cima da caminha da Shih Tzu, né? Então você vê que ele não está, né, comportando dentro da cama da outra cachorrinha. Qual é a dimensão de morte que ele tem? Qual é o medo da morte que ele tem? Acredito que nenhum. E por que a gente tem que temer tanto a morte nesse sentido? Eu estou fazendo apologia à morte, né? Não é que não. Por que a gente tem que temer tanto essa dificuldade? Porque nós estamos se achando deuses. Nós estamos achando, né, que de clonagens, uma série de coisas que a gente vai viver eternamente, mas não vamos, porque tudo nessa realidade que é impermanente vai um dia deixar de existir. E uma das coisas que eu fico mais pensando nessa questão dessa pandemia é, entre aspas, né, a perca da noção de realidade das pessoas, como se a morte fosse uma coisa doentia. Isso na bioética a gente discute muito. A morte como uma doença. Como assim? A morte faz parte, gente. Se a morte tiver que chegar um dia, e você acha que o Lozak aqui está preocupado com isso? Não que nós não tenhamos que nos preocupar. Eu sou médico, trabalho com saúde, quero continuar trabalhando com isso pro resto da vida, se me for permitido, e para ajudar as pessoas a trilhar o seu caminho, mas a gente tem que ter noção da finitude. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que se esquece da dimensão transcendente, da dimensão que nos cerca, que não sabemos para onde, né, nós vamos, mas que dentro da nossa perspectiva, né, do que está no chão, que vai para o céu e que se encontra com a horizontalidade, nós nos esquecemos que nós estamos dentro de algo mais. Ah, Marcos, você está falando agora de religião, espiritualidade. Não estou falando de coisas que estão dentro do aspecto científico ainda não elucidado. Tá? Eu falo isso para muitas pessoas, né? Porque muitos, não vou falar cientólogos, né, falar da cientologia, mas muitos cientistas, né, que vão dentro do espectro dessa ciência de bolo que nós temos hoje, mas como é que a gente comprova, por exemplo, o fato de nós termos um um hardware reduzido de capacidade, se a gente não enxerga todo o espectro, né, de cores, por exemplo, se a gente não ouve o ultrassom. Não é porque a gente não ouve o ultrassom que não existe. Então não é porque a gente não entende um fenômeno que pode ser entendido como alguma coisa fora, que ele não pode ser um fenômeno científico. Depende do aparelho que a gente vai construir, pode ser, né? O Wi-Fi é prova disso. E eu finalizo com o mito da caverna de Platão, que eu acho essencial, né, para os dualistas de plantão, de que nós vivemos essa realidade, onde nós aqui amarrados, né, nos braços, nas pernas e nos pescoços, estamos aqui assistindo a pandemia Covid, né, e muitas vezes, né, os senhores da caverna carregando essas bandeiras, tocando o terror na gente, para que a gente tenha nesse exercício aqui a capacidade de vagarosamente ou rapidamente, não sei, conseguirmos um dia, quem sabe, ultrapassar todo esse medo para que a gente possa ascender e, quem sabe, um dia a gente viver o contato com o mundo das ideias. É isso, gente. Muito obrigado. Espero poder... Não existe próxima aula aqui, até um dia, né? Eu espero poder ter caminhado com vocês aqui de uma forma bastante profícua, né? Renovando aqui o meu carinho e a minha alegria de ter estado aqui com vocês durante esse tempo todo. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe até um dia a gente possa se encontrar de novo, tá bom? Gratidão pela oportunidade e até um dia. Forte abraço.